Então, galerinha, a gente voltou rapidinho do nosso intervalo aí, né? E a gente vai continuar resolvendo questões nessa primeira parte da aula, pra gente daqui a pouco fazer um resumozinho sobre força e depois voltar nessa parte mais teórica, beleza? Mas o importante da nossa aula de hoje é que a gente consiga entender como é que funciona essa equação da força magnética. Essa equação da força magnética, gente, com certeza vai estar te esperando em alguma prova que tu for fazer de vestibular, com certeza vai estar esperando você na nossa prova, tá bom? Quando a gente for fazer as nossas questões aí pra ver se você está aprendendo o conteúdo. Então é uma equação de extrema importância para a física de uma forma geral. Existem vários aparelhos que só funcionam graças a ela, tá bom? Tudo que tu conseguir ligar de eletrodoméstico, eletroeletrônico, só funciona graças a ela. Só foi possível fazer graças a essa equação de força magnética. Você entender que existia essa parte, né, de magnetismo e eletricidade sempre correndo juntas. Bacana? Então, essa primeira partezinha da aula a gente vai continuar resolvendo questões. Logo a gente volta para aprofundar mais um pouco nessa parte de força magnética, beleza? Então vamos para frente que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Tá, nossa próxima questão, galera, é uma questão da PUC. Fala o seguinte: um elétron no tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo, com a velocidade de 10 elevado a 7 metros por segundo. Aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla, olha aí, 2 Tesla de campo, paralelo ao eixo do tubo, a força magnética que atua sobre o elétron vale. Beleza. Olha o que foi que eu te falei na questão teórica que a gente acabou de passar. No finalzinho da aula passada, eu te falei sobre a palavra paralelamente. Falei? Falei. Tenho certeza absoluta que eu te falei sobre essa palavra. E aqui é que eu quero que vocês entendam sobre o significado daquela palavra ali. Bacana? Mas antes da gente tentar fazer, eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão. A força vai ser igual à quantidade do módulo de carga vezes o campo magnético, vezes o seno, né, do ângulo, vezes a velocidade com que ela atua. E aí, o que vai acontecer na sua questão? A força gerada vai ser igual. Ele não deu a quantidade de carga de um elétron. Então, o que você precisa usar? Você precisa usar a carga elementar, né? 1,6 módulo, né, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb.
Bacana. Primeira parte aí, dentro desse meu sistema modular daqui. Vezes o valor do campo gerado. Quanto é o campo gerado? Campo gerado é de 2 Tesla. Valor de 2. Vezes o seno dele, que é o seno de um ângulo paralelo. Então, ficaria o seno de 0 graus. E aqui é que mata a questão. Vezes a velocidade gerada pelo sistema. Ele falou na questão que a velocidade vale 10 elevado a 7. 10 elevado a 7, galera, é a mesma coisa que 10 milhões, né, de metros por segundo aí dentro desse meu sistema. Só que você não precisa fazer essa conta toda absurda, né? Se você fizer, você vai chegar no valor de 3,2 vezes 10 a menos 12. A letra A tá te esperando aqui para tu marcar ela. A letra A tá te esperando para tu marcar erroneamente ela, beleza? Por quê? Porque o seno de zero vale quanto? O seno de zero vale 0. Então, quando eu pego esse sistema inteiro e multiplico por esse valor, vai dar quanto? Ficaria 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes 2, vezes 0, vezes 10 elevado a 7. Só que qualquer coisa vezes 0 dá quanto? Dá 0. Então, quanto é a força magnética? A força magnética é nula. Nosso gabarito seria a letra B. Bom, Marileide aí tranquila, acertando facinho a questão, tá bom, galera de Guaribas aí, acertando a nossa questão. Beleza. Explicando de novo a questão, deixando um pouquinho no quadro também para você que está copiando. O que a questão fala? Ele fala sobre um elétron em um tubo. O cara jogou um elétron em um tubo, ele vai começar a mover. Quando ele faz isso, ele faz com que ele corra paralelamente ao eixo. Então ele já sai com a velocidade de 10 elevado a 7, beleza? Porque dentro do tubo ele falou, vale 10 elevado a 7 metros por segundo. Ou seja, o nosso cara teria uma velocidade de quanto aí? 10 milhões de metros por segundo. Olha que número horrível de você sair multiplicando. Então, o que é que você faz? Você tem que se atentar à parte de ser paralelo. Por quê? Porque quando eu falo do paralelo, o ângulo gerado vale 0 graus, que foi justamente o que a gente viu na questão passada, tá bom? Na primeira afirmativa da questão passada, ele falava a palavra paralelo. Eu falei, galera, sempre que cair a palavra paralelo, paralelamente, mesmo sentido e direção, você vai ter um ângulo de 0 graus, tá bom? Então, você tem essa parte paralelo a um eixo de velocidade 10 elevado a 7. A indução vale 2, tá bom? Que é a força de campo magnético gerada. E a carga é a carga elementar, mas nada disso importa. Por quê? Porque quando eu falo do seno de zero, eu estou falando do próprio zero. Beleza? Cosseno de zero vale 1, seno de zero vale 0. Então, quando eu pego isso aí tudo e multiplico por zero, dá quanto? Dá 0. Então, a força magnética gerada vale quanto? Nada. A força é nula, justamente porque ele está correndo paralelo ao campo. O campo está servindo como suporte. A carga está fazendo o trabalho dela sozinha. Não precisa ter força gerada naquilo ali. Beleza? Agora, se eu falasse perpendicularmente, no lugar de ser paralelamente, o ângulo seria de quanto? 90. Aí sim, sendo de 90, 1. Faço a conta toda bonitinha, né? 1,6 10 a menos 19 vezes 2. Isso aqui vezes 7. Então, você teria aí, né, essa parte dá 3,2 vezes 10 a menos 12 newtons. Então, essa letra A, para quem marcou a letra A aí, só serve quando eu falar a palavra perpendicular, bom? Porque perpendicular, assim como a gente viu lá no começo da nossa primeira aula, ele fala sobre uma angulação de 90 graus. E isso caracteriza perpendicularidade, beleza? Ele vai ter essa parte perpendicular. Nossa próxima questão fala o seguinte: uma carga movendo-se com velocidade v, imersa em um campo magnético B. Então, tem uma velocidade v, separa tudo que é importante dado. Tem um campo magnético B, está sujeito a uma força magnética Fmag, se V não é paralelo a B. Então, ó, se ele quer dizer o quê? Tirando paralelidade, significa que eu tenho força magnética. Ele é não paralelo, beleza? Então, ele tem força magnética. Marque a alternativa que apresenta as características corretas da força magnética. E ele fala o seguinte na letra A: o trabalho realizado por Fmag é nulo, pois a força magnética é perpendicular ao plano formado entre V e B. Aí tá falso. Por quê?
Porque o trabalho realizado não é nulo. Você tem um trabalho realizado dentro daquele meu sistema, beleza? Justamente porque esse trabalho realizado vai fazer com que a força tenha essa energia gasta para que aquele sistema aconteça. Letra B. O trabalho realizado pela força magnética sobre a carga é proporcional à velocidade e ao campo, pois a força magnética é perpendicular à velocidade. Deixa a letra B aí guardada, deixa ela tranquila aí. Vamos ver o que a letra C fala pra gente. O valor da força magnética não depende de V, somente de B. Portanto, a força magnética não realiza trabalho algum. Ó, de novo, força magnética depende sim da velocidade. Olha a equação. Força magnética é igual a quantidade de carga vezes o campo, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo. Claro que depende da velocidade. Não tem como uma coisa estar lá e não depender dela, beleza? Se a velocidade zerar, a força zera. Se a velocidade for máxima, a força é máxima. Então, tudo isso tem que acontecer nesse sistema. Então, depende da velocidade, beleza? Não vai cair nessa pegadinha não, por favor. E letra D, o valor da força magnética é proporcional à velocidade ao campo, sendo paralelo à velocidade, portanto, o trabalho é realizado sobre a proporcional a V. Ó, onde é que está errado? O fato da força magnética ser considerado paralela à velocidade. É não paralela, né? Você tem aí a força magnética não é paralela a ele, o campo é paralelo a ele. Como é que eu sei disso? Regra da mão esquerda. Olha aqui a minha mão esquerda, olha para cá. A regra da mão esquerda. Quando você tem a regra da mão esquerda, o que acontece? Você tem campo no seu indicador, velocidade no seu dedo médio e força aqui na sua força, no seu polegar. Quando você tem campo e velocidade, aí sim, ó, o ângulo é 90 graus entre eles. Força e velocidade já tem uma determinada diferença, beleza? Quando eu tenho um trabalho máximo realizado, aí sim, eu tenho força magnética tendo essa situação de ser paralela. Mas se não for o máximo, se for uma determinada angulação, aí já é outra parada. Então já não serve pra gente. Então o trabalho realizado pela força magnética sobre a quantidade de carga é proporcional sim à velocidade e ao campo, pois a força magnética é perpendicular, né? Perpendicular à velocidade dentro desse meu sistema, tá bom? Não é paralelo, é perpendicular. O ângulo formado é de 90 graus. Você consegue ver isso claramente pela regra da mão esquerda, beleza? Então, nosso gabarito seria a letra B. Galera, se vocês estiverem com dúvida aí, vocês podem perguntar, beleza? Essa questão, vi que a galera não mandou o gabarito, mas pode perguntar aí, ficar tranquilo que a gente responde. Então a gente chega num resumo sobre a força magnética, né? O que é importante, o que é que você não pode deixar de saber saindo dessa aula, o que é que essa aula tem que deixar pra gente, tá bom? O que é que vai acontecer? Primeiro ponto, a força magnética é uma força que atua sobre um corpo com carga elétrica ou magnetizado, que é inserido na região de campo magnético. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre a força magnética. Ela sempre vai atuar em uma carga ou um corpo magnetizado. Sempre vai atuar em carga elétrica ou em um corpo magnetizado, que está sendo inserido em uma região de campo elétrico. Ou campo magnético, né? Serve as duas. Lembra lá das linhas de força de campo. Não esqueça aí das linhas de força de campo. Quando eu faço essa parte de linha de força de campo, eu posso pegar um corpo, sendo presente aquele meu sistema, e acelerar ele, né? E aí eu tenho esse ângulo, como eu já tinha falado, sempre tendo esse sistema como plausível para que a gente possa entender. Então, sempre eu vou ter um corpo, né, uma carga elétrica, um campo magnetizado, e ele tem que estar dentro desse campo. Ele tem que estar dentro desse campo. Se ele não estiver dentro desse campo, não serve. Ele tem que estar. Bom? Segunda afirmativa, ele possui módulo, direção e sentido. De novo, como eu falei para vocês, aqui eu estou falando de uma grandeza vetorial. Campo magnético é uma grandeza o quê? Vetorial. Bom, campo magnético é uma grandeza vetorial. O que é o módulo? Módulo é o valor que ele tem, é a quantidade que ele tem, é a energia que ele tem, é o valor numérico que ele possui. O que é a direção? A direção é o valor que você tem em relação a horizontal ou vertical. É onde você vai ter a propagação daquele determinado fator, beleza? Você vai ter ele se propagando na horizontal, linha do horizonte, lembra disso, ou na vertical, tá bom? Você tem sempre essas duas situações. Então, você tem isso aí para que você tenha isso na cabeça. É sempre horizontal ou vertical.
E sentido. O sentido você vai lembrar de rosa dos ventos, tá bom? Não se esqueça de roda dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Ou então cima, baixo, direita, esquerda. Sempre em relação a isso aí. E isso é para toda grandeza vetorial. No caso da força magnética, ela é uma grandeza vetorial. Certo. Terceira coisa que você não pode sair daqui sem saber. A força magnética, a velocidade do deslocamento e o campo magnético são perpendiculares entre si. Então, força magnética e velocidade são sempre perpendiculares. O que significa ser perpendicular? Significa ter perpendicularidade. Significa que o ângulo vale 90 graus, tá bom? Esse ângulo está valendo 90 graus. E aí você tem que lembrar que o seno de 90 vale 1, cosseno de 90 vale 0. Na nossa equação, que a gente viu durante toda a nossa aula, é em função do seno. Então, sempre que for perpendicularidade, o seno formado maior, né, é de 90. Força magnética e velocidade são perpendiculares. A questão que a gente fez agorinha, teórica, falava paralelos, né? E não pode ser paralelo, tem que ser perpendicular. Força é perpendicular a campo, campo é perpendicular a velocidade, velocidade é perpendicular a força. Então, sempre ter esse tracer, né? Esse trio aí, sempre trabalhando, tá bom? Quarto, a força magnética será máxima se o ângulo entre a velocidade e o campo magnético for 90. Foi o que a gente acabou de falar, tá bom? Sobre a perpendicularidade. Quando o ângulo for 90, o valor vai ser máximo. Por quê? Porque o seno de 90 é o maior seno possível. Não existe seno maior do que 90, né? O seno de 90 vale 1. Lembrando que os senos variam de menos 1 até 1. Então, quando você pega lá o ciclo trigonométrico, você está falando do seno de 90. Então, o seno de 90, ele vai valer sempre 1, né? Ciclo trigonométrico. Aí você tem 0, 90, 180, 270, 360, que é a volta completa. Seno de 0, 0, seno de 90, 1, tá bom? Que é o valor máximo. Seno de 180, 0 e seno de 270, menos 1. Então, o ângulo máximo é 90. O valor máximo de força é 90. O ângulo mínimo, o valor mínimo de força é 270, tá bom? Porque são os opostos. O ponto mais alto do ciclo trigonométrico, que é o 90, e o ponto mais baixo do ciclo trigonométrico, que é o 270, tá bom? Então, ficar sempre nessa diferença aí. Seno de 90 vale 1, seno de 270 vale 0, beleza? Próxima afirmativa fala o seguinte: caso a velocidade do deslocamento e o campo magnético forem paralelos, a força magnética será nula. Então, o que é que não pode ser paralelo? Velocidade e campo magnético. Justamente porque não tem força. Se eu não tenho força, não encaixa para mim nenhuma das regras. Nem a regra da mão direita, nem a regra da mão esquerda. Ele vai zerar. E por que que teria essa relação com o ângulo? O ângulo gerado é o ângulo de 0 graus. E eu acabei de falar que tanto para o ângulo de 0 quanto para o ângulo de 180, que também caracteriza paralelismo, né? Só que um na mesma direção em sentido e outro na mesma direção em sentidos contrários, eu tenho seno e cosseno mínimos. Só que na nossa fórmula eu uso seno. O seno de 0 vale 0, da mesma forma que o seno de 180 vale 0 graus também. Bom? Então, você teria 0 e 0 para essas duas situações. Próxima parte, a força magnética é diretamente proporcional ao valor da carga do corpo, tá bom? A força magnética é diretamente proporcional ao valor da carga do corpo. A força magnética, como eu falei para vocês, ela é diretamente proporcional a uma série de fatores, não somente a carga. Ela é diretamente proporcional à carga, ao campo e à velocidade. Lembra das setinhas que a gente botou? A força magnética é proporcional à carga, ao campo e à velocidade. Sempre em relação a eles três. Como é que eu vou saber? A quantidade da regra. Regra da mão direita, regra da mão direita, regra da mão esquerda. Na esquerda tem velocidade, campo e força. Então, você é proporcional. Todos esses sentidos são proporcionais, né? Velocidade, campo e força dentro da regra da mão direita. Quando eu falo de carga, eu estou falando do valor da carga que está sendo sugerida ao sistema. Se a carga elétrica for 0, o campo magnético não vai conseguir mudar ela. É como tu usar um ímã para puxar uma borracha. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque a carga gerada pelaquela borracha é 0. O ímã não tem poder de atração entre ela. Agora, bota o ímã para puxar um metal, um martelo, por exemplo. Puxa. Por quê? Porque o elétron está na parte mais externa. Eu estou falando de metal. É muito grande, muito espaçoso. Então, naquela situação ali, eu tenho esse sistema possível. Beleza? A próxima afirmativa, para relacionar campo magnético, deslocamento e força magnética, utilizamos a regra da mão esquerda.
Não só a regra da mão esquerda, também existe a regra da mão direita, tá bom? A gente viu as duas na aula de hoje. Lembrando aí que na mão esquerda, que é a principal, porque era de Fleming, né? E Fleming fez uma contribuição gigantesca para essa parte de magnetismo, justamente por isso, por causa da sua regra da mão esquerda, e ele foi definindo a equação de força, e tudo se deve muito a ele dentro dessa parte. Bom, a regra da mão esquerda fala que o polegar é a força, o indicador é o campo e o dedo médio é a velocidade, beleza? Na regra da mão esquerda, que é a principal, força, campo, velocidade. Na da direita muda, né? Polegar é velocidade, os 4 dedos são campo e a palma da mão é a força. Então, velocidade, campo, força. Parecido aí com um tapa, né? Um movimento de tapa. Então, tudo isso é conhecido como regra do tapa devido a essa semelhança ao movimento, beleza? Então, tranquilo aí. Para relacionar sentido corrente externo e não gerado pela corrente elétrica de um fio, utiliza-se a regra do tapa ou da mão direita. Aqui, agora eu entendi porque que eu separei esses textos, mas é porque é o seguinte, a gente não falou ainda de campo magnético gerado em um fio. É o assunto da nossa aula da próxima quarta, beleza? É o assunto da nossa aula da próxima quarta. Então, a gente não falou ainda sobre corrente elétrica gerada em fio. Corrente elétrica gerada em fio só vai poder ser utilizada a regra da mão direita, tá bom? Desculpa, a regra da mão esquerda. Quando a gente for para a regra da mão direita dentro desse sistema, a gente vai precisar do sistema de argolas. Mas é um caso que a gente vai falar só na próxima semana, tá bom? Não tem necessidade da gente dar adiantado nesse conteúdo, não. Já tem muita informação hoje, as forças, na equação da força, as duas regras de mão, e ainda falta a gente falar sobre a parte da equação, né? A gente treinar a parte da equação. Mas esse resumo aqui é muito bom, isso aqui é o principal para você saber, não pode sair dessa aula sem saber isso. E por último tem que a força magnética atua em um condutor percorrido por corrente elétrica. Na posição do condutor deve ser perpendicular ao campo magnético, caso contrário a força será nula. Como eu falei para vocês, né, lá naquela parte das cargas, os elétrons eles sofrem a ação de força magnética quando estão em um fio, né? Os elétrons eles têm que sofrer a ação dessa força magnética quando eles estão em um fio. E a gente vai ver na próxima aula com mais detalhes, mas por enquanto você sabe que quando um elétron corre em um fio, ele está eletrizando aquele fio. Se ele está eletrizando aquele fio, ele está gerando uma corrente elétrica. Se tem corrente elétrica, tem corrente magnética. Então a gente consegue entender que toda corrente elétrica, toda, sem exceção, toda corrente elétrica gera campo magnético, tá bom? Toda corrente elétrica gera campo magnético. Básico isso aí para quem a gente for estudar física. Toda corrente elétrica gera campo magnético. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Porque é justamente a gente entender como é que é uma corrente elétrica e por que uma corrente elétrica gera esse campo eletromagnético aí que a gente precisa, tá bom? E aí um textinho sobre campo magnético e força magnética, que a gente precisa também dar uma lida em relação a esse meu sistema, para que a gente possa entender nessa partezinha. Que significa o seguinte, campo magnético e força magnética, descrito pelo inglês Michael Faraday, e aí por isso que a instituição é Farad, né? Vocês vão ver que tem uma unidade chamada de Farad, quando eu falo de campo eletromagnético, que foi descrito por esse Michael Faraday. O campo magnético é a região no espaço onde acontece a interação entre dois ou mais corpos com propriedades magnéticas, tá bom? Magnetizados ou não, separados por uma distância. E aí o que é que o Faraday quis dizer pra gente? Que todo campo magnético, como por exemplo o campo magnético gerado por dois ímãs, pode acontecer sem toque. Beleza? Os caras já tinham noção disso quando fizeram essa parte do movimento, já tinham noção disso quando fizeram esse estudo, mas foi o Faraday que disse, né? E aí você tem, por exemplo, as linhas de campo de força entre polo norte e polo sul. Só que as linhas de campo de força de polo norte são complicadas. Por quê? Porque elas não se alinham, né? Elas não querem estar juntas, elas querem estar separadas, justamente pelo fato de você ter dois polos iguais. Então essas linhas elas tendem a se separar. E essa interação, né, magnética
de atração ou de repulsão é justamente o que o Faraday quis dizer. A interação que existe entre os dois, ou seja, não é o ímã, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Não é o ímã, é essa interação aqui, ó, de repulsão existente entre os polos. Isso aí é um campo magnético, beleza? São as linhas de força trabalhando em um sistema e aí vou gerar aquele campo magnético. E ele falou também o seguinte, que todo ímã apresenta dois polos, norte e sul, e as linhas do campo magnético sempre fluem do polo norte para o polo sul. Esse fenômeno ocorre em ímãs naturais, artificiais e eletroímãs, né? Todos os tipos de ímãs que a gente conseguir imaginar. Quando o corpo é lançado em uma região de campo magnético, se seu sentido for o mesmo das linhas de campo, o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético poderá ser zero, caso o sentido, né, seja o mesmo, e 180 caso seja o sentido oposto. Nesse caso, o corpo obedecerá ao conceito de movimento em retilíneo uniforme. Aceleração nula, logo, força resultante também nula. Então, a força magnética aqui seria nula para o meu sistema. Então, o que é que eu tenho desse texto? Eu tenho o seguinte, que o campo magnético gerado é a interação entre dois corpos, beleza? Quando você tem um corpo atraindo ou repelindo um outro determinado corpo, e a força de velocidade gerada dentro daquele meu sistema. Quando eu gero uma velocidade naquele meu sistema, dependendo do ângulo, né, você tem uma situação para esse tipo de movimento. Bacana? Diferença entre força magnética e força elétrica, a gente falou sobre elas duas o tempo todo na aula, mas a gente também tem que saber diferenciar uma da outra, certo? O que é que vai acontecer de diferente de uma força para outra? A força elétrica e a força magnética têm muito em comum, beleza? Tem em comum o seguinte, que para obter ambas é necessária uma carga de prova. O que é uma carga de prova? Você precisa de uma carga dentro desse campo. Ou seja, você precisa de uma carga elétrica dentro do campo elétrico ou de uma carga elétrica dentro de um campo magnético. Você precisa ter uma carga de prova para você entender aquele sistema. Então, você precisa entender o que é que o sistema está atuando, né? Você não consegue estudar só os campos separados. Eles têm que interagir alguma coisa para você entender. Ademais, o resto, né, ambas precisam de um tipo de campo para ocorrerem. Então, todas elas precisam acontecer em um determinado campo. A diferença se dá no comportamento da carga e nos componentes que geram um campo, né? Aí, o que é que ele tem? A relação à carga elétrica imersa em um campo, justamente quando ele fala, quando ele está dentro dele. No que se refere à atração ou repulsão desse sistema, a força elétrica precisa apenas que os corpos estejam carregados e de uma determinada distância. Tá bom? Então, toda força elétrica, ela não precisa de mais nada do que isso. Ela precisa que um corpo esteja carregado e de uma distância entre eles. Sabendo disso, eu posso fazer qualquer interação dentro daquele meu sistema, beleza? De modo que a presença de um afete o outro. Para a força magnética, as condições são mais específicas. É muito diferente. O corpo deve possuir uma carga, ter velocidade, estar em um campo e não pode ser um ângulo nem 0 nem 180. Entendeu? Olha a diferença. O campo elétrico precisa ter carga e está lá. Tá bom? Só precisa ter carga e não está junto. Tem uma distância entre eles. 1 milímetro, 1 centímetro, 1 centésimo de milímetro já vale. Beleza? Mas existe ali. Por exemplo, um próton e um elétron. A distância é infinitamente pequena. Mas, mesmo assim, existe uma força elétrica. Agora, uma força magnética, não. Força magnética, tu precisa ter velocidade. Tu precisa ter carga, tu precisa ter campo para eles poderem trabalhar. E precisa ser um ângulo de 0 e 180. Então é por isso que a força magnética ela é um pouco mais complicada. Porque você tem uma série de condições a serem obedecidas para depois você conseguir aplicar. Bacana? Tanto é que você compara a equação das duas. Como é a equação da força elétrica, você lembra? Constante da carga vezes o módulo das cargas sobre a distância ao quadrado. E da força magnética? Módulo da carga vezes valor de campo vezes velocidade vezes o seno. Olha isso. Um tu precisa de carga e distância, outro precisa de carga, campo, velocidade e ângulo. Então é muito mais complicado, né? Mas sabendo as duas você consegue realizar tranquilamente as nossas questões. E em relação ao campo, né? Primeiramente, é importante destacar que para haver campo elétrico é necessário que haja pelo menos um corpo carregado, tá bom? Você precisa de um monopolo elétrico. Aquela nossa carga fonte, lembra? Que você tem a carga positiva, que vai emitir linhas de forças radiais, né?
ou uma carga negativa que vai atrair as linhas de forças radiais dentro desse meu sistema. Sempre em relação a ela. E haverá força se um segundo corpo for inserido na região desse campo elétrico. Desse modo, a força elétrica está na mesma direção e das linhas de campo elétrico. Tá bom? Caso a carga que gera o campo elétrico possui o mesmo sinal em que a carga foi imersa, os sentidos de campo de força serão os mesmos. Em sinais forem opostos, os sentidos serão das linhas de campo também serão. Então você não tem necessidade num campo elétrico de mudar o sentido de direção pelo fato de eles serem iguais ou não. Negativo com negativo, positivo com positivo geram as mesmas linhas o tempo inteiro. Aí você não gera uma repulsão, sempre radial, né? No caso do campo magnético, não existe monopolo, que a gente viu na aula passada. Princípio da inseparabilidade de polos, tá bom? Então você tem essa sensação aí. Logo, para haver o campo magnético, é necessário que haja polo norte e polo sul, como em um ímã, né? Como em um ímã. Você tem um ímã, eles têm polo norte e polo sul, e percebam que as linhas de força de um ímã não são radiais. O que significa dizer isso? Significa que elas não são todas retinhas, né? Não tem o mesmo sentido. Assim, a magnética é perpendicular às linhas de campo magnético e a velocidade de carga imersa neles, tá bom? A diferença entre campo elétrico e campo magnético aí. Mas são duas coisas que se dão muito bem. Então, eles continuam trabalhando juntos sempre que possível. Então, campo elétrico precisa da carga de prova e uma distância entre essas cargas para poder ser calculado. Campo magnético precisa do módulo da carga, do campo, da velocidade, do seno do ângulo gerado. Então, tudo isso depende para que você tenha aquilo ali. No campo elétrico, você não tem a alternância de linhas de força. Todas elas são radiais, ou saindo da partícula positiva ou chegando na partícula negativa, enquanto você tem no campo magnético, linhas não radiais, mas sempre fechadas, né? Começam no polo norte, terminam sempre no polo sul, isso caracteriza a linha fechada, mas que tem sempre essa sensação de repulsão com o polo positivo, ou com o polo norte, polo sul com o polo sul, mesmos polos, e atração de polo norte com o polo sul, né? Você tem essa sensação de repulsão ou de atração dentro daquele meu sistema, beleza? Tá, e aí a gente chega na questão. A figura a seguir representa um experimento em que um elétron foi lançado na região de campo magnético com a intensidade de 6 militesla, que vai do ponto A ao ponto B com a velocidade de 5 vezes 10 a 6. Qual é o módulo do sentido da força da carga elétrica, né, que atua sobre a força magnética que atua sobre esse corpo? Força é igual módulo da quantidade de carga, olha que ele deu, beleza? Já te deu esse módulo da quantidade de carga, vezes o valor do campo, 6. Está aqui, vezes o valor da velocidade, está aqui, vezes o ângulo formado entre eles. Que o ângulo, ó, campo está para cá, velocidade está para cima, então o ângulo casa com o caso de perpendicular, né? Ou seja, você tem um ângulo de 90 graus formado. Bacana? Então, 2 minutinhos para vocês fazer a questão.
Então, galera, ó, quando você pega uma questão como essa, né, numa prova ou coisa do tipo, como é que você faz uma questão assim? Você tem que separar os dados, como a gente já separou, e aí você só aplica na fórmula. Bacana? Lembre-se sempre de botar só na unidade correta. Qual é o único que não tem a unidade correta? É o valor do campo magnético. O valor do campo magnético é o único que não apresenta uma unidade correta. Então, só ele vai precisar ser alterado, tá bom? Ele está em militeslas. Aí você tem que lembrar que o valor de M representa 10 elevado a menos 3. Bacana? O valor de micro, né? 10 a menos 6. Não é o caso da questão, mas eu vou botar aqui para vocês. E o nano representa 10 a menos 9. Então, no caso, seria mili, 10 a menos 3, beleza? Então, qual seria o valor da nossa força gerada? Força vai ser igual a quantidade de carga vezes o campo, vezes a velocidade, vezes o seno do ângulo gerado. Certo. E aí, como é que seria esse valor aqui em relação desse tipo de carga, né? A quantidade de carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. O valor do campo seria lá da questão, né? A questão já deu 6 militesla. Então, seria 6 vezes 10 a menos 3. Velocidade do campo. Velocidade gerada foi de quanto lá? Olha a nossa velocidade. Velocidade vale 5 vezes 10 elevado a 6. Então, valeria 5 vezes 10 elevado a 6. Vezes o seno do ângulo gerado. Só que o ângulo gerado, como vocês viram na questão, é perpendicular. Então, o ângulo gerado é o seno de 90. Só que o seno de 90 vale quanto? Falei para vocês a aula inteira. É o valor máximo gerado, que é 1. Então, se vale 1, pode substituir na equação de uma forma mais simples. Então, qual seria a força? Bom, você faz o quê? Você faz primeiro o produto, né, entre todas as partes numéricas. 1,6 vezes 6, que daria 9,6, vezes 5, que daria 48. Então, o valor da minha força seria 48. Aí você opera os expoentes. Menos 19 com menos 21, menos 3 daria menos 22, né? Mais 6 daria um total de menos 16, né? Então, seria menos 16 newtons. Isso aqui seria o valor da nossa força. 48 vezes 10 a menos 16 newtons no valor gerado pelo aquele meu sistema. Bacana? Percebam que o fato de eu ter um campo tão pequeno, 6 militeslas, faz que eu também tenha uma força muito pequena, né? Já que a partícula já tem uma velocidade desprezível aí, já com o seno do ângulo. Bom, então, repetindo a questão para quem ficou com alguma dúvida e também deixando um pouquinho no quadro vocês copiarem, a questão fala o seguinte, que eu tenho uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 aplicada em um campo de 6 mili, e quando eu falo 6 mili, eu estou falando de 10 elevado a menos 3, vezes o valor da velocidade que a questão me deu, vezes o seno do ângulo gerado, que é o seno de 90 graus. Então, a carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo, 6 vezes 10 a menos 3. Velocidade, 5 vezes 10 a 6. E o seno valendo 1. Quando você faz todos esses produtos, eu tenho que o valor é 48 vezes 10 elevado. Menos 19 menos 3 daria um total de menos 22. Vezes 6 mais 6, né? Daria 16, beleza? Então, esse seria o nosso valor gerado de força. Próxima questão fala o seguinte. Um ímã em um bloco são mantidos fixos em uma superfície horizontal, como mostrado na figura. Ímã de massa M, ferro de massa 2M. Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao outro devido à força de atração magnética. Já te deu uma força de mag aqui, né? Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa de M do ímã é igual à metade da massa do bloco de ferro. Seja AI a aceleração do valor do módulo, né? E FI o módulo da força resultante sobre o ímã para o bloco de ferro. Essas grandezas são respectivamente AF, que é a aceleração do ferro, né? E FF, que é a força aplicada no bloco de ferro. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Tá, vamos lá. Essa nossa questão fala o seguinte, que você tem uma aceleração para o ímã, um AI, que é para o ímã, e uma FI, que também é para o ímã, tá bom? Isso aqui dá para o sistema do ímã. E você tem uma AF, e tem uma FF também. Isso aqui é para o ferro.
De boas, esse aqui é o valor para o ferro. E aí quando você tem esse valor para o ferro, você tem esse valor aqui para o ferro e para o ímã. O que é que ele fala na letra A? Que a força do ímã é igual à força do ferro. Porém, ele fala que a aceleração do ímã é igual à aceleração do ferro. A força é o mais fácil da gente entender, beleza? Como eu falei para vocês, não é e nunca vai ser os objetos. Não são os objetos. Tanto é que na nossa equação lá da força magnética não existe massa. Não existe essa massa. Se não existe a massa, o objeto não importa. O que vai importar é a interação. Ou seja, essa região central aqui. Logo, as forças são iguais. E a terceira lei de Newton também comprova isso pra gente. Mesma ação, toda ação gera uma reação de mesmo modo, mesma direção em sentidos contrários. Então as forças são iguais. Letra C e letra D estão fora. Força do ímã é igual à força do ferro. Isso é impossível de ser diferente. Beleza? E aí você tem a aceleração para o sistema. Aceleração do ímã com a aceleração do ferro. Aqui muda. Por quê? Porque a aceleração do ímã ele é menor do que a do ferro. Aí muda por causa da massa, né? A força é a mesma, né? A força resultante é a mesma. Força é igual a massa vezes aceleração. Porém, um tem o dobro da massa do outro. Beleza? Para que tenha a mesma força. Então, é uma aceleração diferente. Logo, para que você tenha a mesma força, a aceleração de uma tem que ser o dobro da aceleração da outra. Então, nosso gabarito seria letra B. Forças iguais e quem tem menos massa tem um dobro da aceleração da primeira. Bacana? Então, galerinha, a gente vai chegando ao fim da nossa aula de hoje. Desejar a vocês aí que da cidade, né, que seja um excelente final de feriado. E na próxima semana a gente continua com a mais parte de magnetismo e estudando corrente elétrica em fio condutor, que é muito lindo, vocês vão adorar. Maravilhoso. Então, até a próxima aula. Boa semana a todos. Tchau!